características que se faz ser um cristão medíocre. Ah, pastora, mas eu não sou. Então vamos lá. Às vezes, nós não somos medíocres, mas conhecemos pessoas medíocres. E às vezes nos deixamos levar por pessoas assim. E às vezes a mediocridade daquela pessoa te faz também ser. Porque quanto mais você vai andando com pessoas medíocres, você vai se tornar medíocre. Você vai se tornar pessoas na média. E nós, nesse lugar, nessa igreja, nesse ministério, nós queremos levar vocês a um nível mais profundo da palavra do Senhor, da busca do Senhor. O Senhor não quer que nós venhamos ser comparados com crentes, que eu vou falar aqui agora. O primeiro exemplo de uma das características de um crente, um cristão medíocre, é carnal. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Eu falei ali no início, eu queria um obreiro ou dois com microfones que eu preciso hoje, que a igreja venha me ajudar a pregar. Amém? Que vocês me ajudem na leitura. Eu não sei se o pessoal vai colocar aqui na TV. Até agora nada. Mas eu quero que vocês me ajudem aí, porque são várias referências. E eu preciso que vocês sejam dinâmicos. Vocês aí que não têm muita habilidade na abertura da palavra, da leitura, que vocês venham ter esse dinamismo também. Amém? Para a gente pregar junto aqui nessa noite. Então vamos abrir aí a palavra do Senhor em 1 Coríntios, primeira carta ao Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Eu queria que uma pessoa lesse aí para mim, por favor. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais, não andeis segundo os homens? Amém. Quer ler de novo? Lê. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Amém? O apóstolo Paulo, ele faz essa referência. Não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra do Senhor. Então existem pessoas carnais, existem cristãos carnais. Então aqui a primeira referência, a primeira marca de um cristão carnal se parece com o homem natural. Você não vê espiritualidade na pessoa, você só vê carnalidade. A pessoa não consegue ser um cristão espiritual. Ele fala das coisas da carne, fala das coisas do mundo, fala das coisas que vão alimentar a carne, mas nada de falar daquilo que alimenta o espírito. A segunda marca desse cristão é marcado por divisões, facções, grupos, contendas e inveja. A primeira pessoa para abrir aí a palavra do Senhor, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. E a outra pessoa abre Tiago, capítulo 3, verso 13 e 14. Pode ler. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja divisões entre vós. Antes, sejais perfeitamente unidos em uma mesma mente e em um mesmo julgamento. Amém, queridos? Tiago, capítulo 3, verso 13 e 14. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tens amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade.
Amém. Você está vendo aqui, o apóstolo Paulo está falando da igreja de Corinto. A igreja que é excelente em dons. E o próprio apóstolo Paulo está falando que os crentes são carnais. E logo depois eu vou explicar a você essa referência de você se dar tanta ênfase aos dons e não aos frutos. Então, o apóstolo Paulo está aqui exortando aqui os crentes carnais e os crentes que têm uma igreja em excelência de dons. E esse tipo de cristão carnal, ele é marcado por isso. Ele gosta de grupinhos, gosta de ficar, com divisões, facções, tudo isso. E isso não gera unidade. Nós ouvimos aqui. Isso não gera unidade. É tão ruim você estar em um lugar onde há divisão. Vocês não se sentem bem, porque o objetivo do lugar é um só, que é adorar o Senhor. Amém, igreja? O objetivo da igreja é adorar o Senhor. O objetivo de uma igreja é exaltar o nome do Senhor. E por que existem tantas divisões, tantas fofocas, contendas? Porque existem pessoas carnais. Existem cristãos carnais. E o Senhor, nessa noite, Ele quer nos despertar para isso. Se tiver alguma carnalidade em nós, que nós venhamos buscar o Espírito Santo, para a gente buscar em espírito, amém? E não em ser carnal, porque a carnalidade não vai levar a gente a um nível mais profundo com o Senhor, amém? E foi o próprio Jesus que fala lá em Mateus capítulo 12, versículo 25, outro crente aí, armado da palavra do Senhor. Mateus capítulo 12, versículo 25. O próprio Jesus fala: hoje peguei vocês de surpresa, hein? Amém. 12, 25? Isso. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse: por mais que se dividem em grupos que lutam entre si, certamente será destruído. E a cidade ou a família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. Então a divisão leva outra marca de um cristão carnal é dominar e manipular os outros. Colossenses capítulo 2, verso 18. Vamos ver aí, sempre querendo desvirtuar a palavra do Senhor, sempre querendo levar a divisão. E por que nesse tempo Deus tem se preocupado tanto com isso? Porque é a unidade que vai trazer a existência da glória do Senhor. É a unidade que vai levar o povo a adorar o Senhor com excelência. Podem ler. Glória. 2,18. Ninguém vos domine ao seu hábito, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estendendo em vão inchado na sua carnal compreensão. Olha aí, leia só o início aí. Ninguém vos domine ao seu hábito, com pretexto de humildade e culto dos anjos. Olha que coisa quase crente. Você vê uma carinha de anjo, você vê uma pessoa ali com as intenções dela, e você não nota que a pessoa está totalmente com o seu sentido carnal para desvirtuar aquilo que realmente é a palavra do Senhor. Então, queridos, se prepare a cada dia. Nós somos uma igreja que manda o povo ler. Nós somos uma igreja que manda o povo se preparar na leitura da palavra, em buscar o Senhor. Porque é muito difícil uma pessoa estudar inglês e eu aprender inglês pelo
estudar, porque Deus ele tem mostrado que essas pessoas mais, todos os dias vão aparecer. Todos os dias vão aparecer em nossas vidas. E tem que haver o quê? O entendimento da palavra. O discernimento da palavra. Para a gente começar a fazer a diferença. E a gente entender aquilo que realmente vai levar a gente para uma outra atmosfera. Então não se deixe dominar. Não se deixe ser manipulado. E eu sei que se eu perguntar aqui, quantas pessoas conhecem pessoas manipuladoras, pessoas que gostam de estar dominando pessoas. E eu sei que vocês conhecem. Então é muito fácil a gente identificar essas pessoas. Então esse tipo de pessoas, queridos, que gostam de dominar, que gostam de levar vocês a estarem sob o domínio dela, do conhecimento, isso não vai levar você a nada. Não vai levar você a lugar nenhum. Só faz você se distanciar cada vez mais da presença da palavra do Senhor. E a quarta marca desse tipo de cristão é que ele tem um estilo de vida farisaico. Sabe aquelas pessoas que parecem santos? Aquelas pessoas que parecem crente, mas o seu comportamento não condiz. Vocês começam a avaliar e notar que aquela pessoa é totalmente fariseu. É aquela pessoa que só olha no lado da crítica. Observa para criticar. Não observa para ajudar. Olha para ali, ó. A pastora pegou o microfone para ele, já está dando interferência. É coisa do rabudo. Vai ajudar, pedir o pessoal técnico aí para ajudar aí, entendeu? O negócio fluir. Mas é isso. Você encontra pessoas que gostam de criticar, mas ajudar é tão difícil. É tão difícil. Eu queria que a metade das pessoas que nos criticam ajudasse. Ia ser tão bom. E aí ia virar uma unidade. E aí o propósito da igreja ia se cumprir. Porque é isso que o Senhor quer. Menos crítica e mais ajuda. Menos críticas e mais auxílio. E eu não estou falando de exortação não, tá? Porque a igreja também precisa ser exortada. Mas tem gente que gosta realmente de colocar defeitos, criticar. E ela está ali, ó. Sou santo. Eu oro 24 horas por dia. Jejuo 24 horas por dia. Estou quase subindo ao terceiro céu. Mas o comportamento não condiz. Amém? Então fuja dessas pessoas. Eu queria que vocês abrissem em Colossenses capítulo 2, versículo 23. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Misericórdia. Parece santo, mas a essência é carne. Quinta marca, tem uma vida espiritual decadente. Gálatas 3, versículo 3. Gente, me desculpa aí, tá? Porque hoje à tarde só foi buscando as referências. Eu precisava de ter referências, né? A gente não ia poder ler os pontos sem referências. Então, leiam aí Gálatas 3, versículo 3. Já está na tela aqui, viu, gente? Quem demorar, eu vou estar lendo. Sois assim sensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vós aperfeiçoando na carne? Meu Deus. A pessoa que começa bem, começa espiritual e depois começa a dar para trás, começa a piorar. Em vez de melhorar na sua busca, no seu conhecimento, no seu crescimento, ela começa a piorar. Então ela começa a dar lugar à carne. Uma pessoa começa bem, mas no final
ela mostra que realmente ela é carnal. E a segunda característica agora que eu vou falar de um cristão medíocre é que ele é menino, ele não cresce. E lá em Lucas capítulo 2, versículo 52, a palavra do Senhor diz que Jesus ele crescia na graça e no conhecimento. O menino, ele nunca cresce. Sempre quer ficar naquela condição de menino. Sabe aqueles meninos bobos? Aqueles meninos que não amadurecem. Queridos, quando vocês entram na presença do Senhor, vocês têm que entender que o seu crescimento tem que ser contínuo. Que você não vai entrar aqui bebê e vai ficar bebê pro resto da vida, não. Você não vai ficar menino e vai ficar menino pro resto da vida, não. O crescimento aqui é contínuo. Você cresce, toma um leitinho espiritual, depois vai tomando a papinha, depois vai tomando uma mocotó e vai crescendo cada dia mais. Mas você não pode permanecer sendo esse mesmo menino, essa mesma menina de quando chegou na igreja. Você precisa amadurecer. Vocês precisam romper para outro nível. E é isso que o Senhor quer. E é isso que a palavra do Senhor diz aqui. Jesus, ele crescia na graça e no conhecimento. E nós temos que conhecer também, buscar, prosseguir. Saber que aquilo que a gente fazia, a gente não pode fazer mais. Amadurecer. Imagine uma mulher casa com um menino. Um homem, né? Que acha que é homem. E a mente do homem não desenvolve. Ele não amadurece. Eu tive que falar dos homens, né, gente? Porque os homens é mais difícil para amadurecer. A mulher amadurece mais rápido. Então, deixa eu puxar a sardinha aí pra mim. Vai chegar uma hora, gente, que vai dar choque. Vai estreitar, porque não tem condição de um homem permanecer menino. Uma hora ele vai ter que amadurecer, uma hora ele vai ter que tomar decisões de homem, uma hora ele vai ter que tomar certas posições. E é assim que vai o casamento, ele vai crescendo. O casamento também não fica de qualquer jeito, não, vai crescendo gradativamente. E é isso que eu digo. Todos os dias é nesse crescimento. Então existe crentes, existe cristão menino que nunca cresce, nunca evolui espiritualmente. Você conhece, você vai ver pessoas que vai olhar para ela. Meu Deus, quando que você vai crescer, gente? Não é? Quando é que você vai crescer? Quando é que você vai amadurecer? E se uma pessoa que é carne fala, imagine Deus. O que Deus espera de você? E você acha que Deus vai fazer por você? Você acha que aquilo que é seu, que é tarefa sua, Deus vai fazer? Não, Deus não vai fazer. E Deus precisa. Deus não quer menininho zangadinho na igreja, que pisa no pé e está chateado com a igreja toda. Toma um tombinho ali na porta da igreja e está aí, entra enfesado, parecendo que toda a igreja tem culpa. São essas pequenas coisas que você não desenvolve. O seu crescimento cai. Você não evolui. E Deus, ele manda a igreja cresça, amadureça. Busque romper, busque um crescimento diário. Eu não quero que a igreja fique apática, se presa nos seus próprios caprichos. E Jesus, ele vai encontrar uma noiva. Uma noiva já está na fase do casamento, já está madura. E Deus, ele vê meninos, vê meninas com comportamentos infantis. Quando eu falo meninos, é porque é o caráter de menino. Eu falo homens, homens e mulheres com caráter de menino. E aí você vê Caleb deitado ali no colo da pastora Genúcia. Uma criança, ele pode dormir.
gente não. A gente vem para ouvir a palavra, porque nós sabemos que somos maduros. Amém, igreja? Amém. E nós sabemos que nós viemos aqui para ouvir a palavra do Senhor, para que a gente volte diferente, para que a gente desenvolva. Amém. Então, cuidado com a mente atrofiada, com a mente de menino. Cresça, amadureça, veja as coisas que não deram certo, aquelas coisas que as pessoas sempre estão chamando a atenção ali de você, ó, sempre está chamando a atenção a mesma coisa todo dia. Será que realmente aquela pessoa é chata, ou você que demora para absorver aquilo que você não pode mais fazer? Porque tem gente que demora para entender. Isso é mente de criança, mente infantil que não evolui. Não, eu preciso dar um basta aqui. Eu preciso realmente amadurecer. Eu preciso realmente viver grandes projetos. E para viver grandes projetos e propósitos, eu preciso sair da imaturidade. Eu preciso avançar, eu preciso crescer. Amém? Então, um menino nunca cresce. Essa é a primeira marca. A segunda marca é inconstante. Inconstante. Um dia está tudo maravilhoso, o outro dia está um dia problemático e nada dá certo. É aquele crente que vive nos altos e baixos. Nos altos e baixos. Deus, nessa noite, Ele sabe aqui a palavra que está sendo direcionada através desse altar. E as vidas que estão ouvindo essa palavra, o Senhor já conhece. E você também já conhece. Tudo aquilo que o Senhor tem falado, eu acredito que você não só ouviu aqui, mas Deus já te incomodou, Deus já falou, Deus já ministrou seu coração. Porque nós vimos que o Senhor, Ele bate várias vezes, né? O Senhor, Ele não é importuno. O Senhor, Ele não é invasivo. O Senhor sempre está batendo ali, ó. Sempre batendo. Com todo cuidado, com todo zelo, com todo amor. Mas o Senhor não vai fazer aquilo que é para nós fazermos. Então, não seja inconstante, não. Seja firme. Se eu creio, eu creio. Se eu quero buscar, eu vou buscar. Ah, mas hoje está frio, hoje não estou afim. Não, vai, busca. Seja firme naquilo que você colocou nos seus projetos. Às vezes a gente inicia o ano dizendo que a gente vai orar 3 vezes ao dia, que a gente vai jejuar, que a gente vai fazer acontecer. Chega no primeiro dia, no segundo dia, faz, depois abandona o propósito. Seja firme naquilo que você declarou diante do Senhor. Seja pequenas coisas, querido, pequenas coisas. Eu coloquei uma meta de beber X litros de água. Eu tenho que beber. Eu tenho que ser firme. E é uma coisa que parece besteira, mas não é. E aquilo você vai dando vida. Porque cada dia que você honra com aquilo que você falou, a sua probabilidade de ir avançando naquilo que o Senhor quer é muito maior. Porque se um dia você fala que vai beber 1 copo, 2 copos de água todos os dias, aí você diz assim: Senhor, eu cumpri com aquilo que eu falei, mas agora eu quero declarar que eu vou ser fiel com meus jejuns, eu vou ser fiel nas minhas orações, e você vai ser fiel. É só querer. É só querer. E existe o querer dentro de nós e o não querer. E é isso que faz toda a diferença. Ninguém tira o seu querer, ninguém tira o seu não querer. Entenda isso. Isso existe dentro de nós, mas existe algo que nós temos que fazer e ninguém vai fazer isso no nosso lugar. Diga o quê? O quê? Decidir. É você que tem que decidir. Olha para o seu irmão que está ao seu lado. Diga assim: meu irmão, você é que tem que decidir. Não seja mais inconstante. Efésios capítulo 4, versículo 14. Vamos ver o que a palavra diz. O Senhor, Ele não quer que nós vivemos nas inconstâncias.
O Senhor quer o crente firme, firme no Senhor. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias que induzem ao erro. Amém? Então seja firme, não ande para um lado e para o outro, agitados, mas seja firme, constante, que o Senhor vai te honrar, queridos. Se tem uma coisa que nosso Deus, Ele é especialista em honrar com aquele que é firme. Aquele que diz assim: Senhor, eu vou fazer isso, e você mantém a sua palavra. Eu quero ver o Senhor não te honrar. Eu quero ver o Senhor não te honrar. A terceira marca de um cristão menino é que ele inverte em princípios do reino. Eles priorizam dons e não frutos. A palavra do Senhor, queridos, diz que nós somos conhecidos pelos dons ou pelos frutos. Pelos frutos. Nós somos conhecidos pelos frutos e não pelos dons. Os dons é algo que vem de Deus. É algo que Deus te deu. Mas os frutos somos nós que temos que requerer. Somos nós que temos que entregar ao Senhor. Então, dons são de Deus para o homem. E frutos são do homem para Deus. Os frutos você tem que entregar ao Senhor. Amém? Os frutos são aquilo que você faz em serviço de alguém. O próprio Deus, Ele está te observando. O próprio Deus, Ele está te analisando. E você, queridos, vão entender lá na frente. Quando vocês entenderem que aquilo que você faz diante do Senhor, que muitos não veem, muitos não estão nem vendo, mas o Senhor, Ele tem visto. Sabe aquele favor que você faz na rua com alguém? Sabe quando vem uma vizinha bater na sua porta: você pode dormir comigo no hospital? Porque eu vou fazer uma cirurgia. Sabe aquelas pessoas que às vezes não estão bem, e às vezes você leva algo para ela, que às vezes você parece que acha que é tão pouco, mas para aquela pessoa já foi um favor tão grande. Então são coisas que o Senhor vai notando. Isso são frutos. Entenda que os frutos são tudo aquilo que você serve para alguém, em favor de alguém, e o Senhor tem observado. E às vezes as pessoas se preocupam tanto com seus dons. Porque eu falo tanto, eu falo tão bonito, eu já li a palavra não sei quantas vezes, eu falo melhor do que a pastora Simone. Amém, glória a Deus. Eu creio que nesse lugar tem pregadores muito melhores, sim. Eu sei, e isso é maravilhoso, querido. Isso é o crescimento da obra do Senhor. Eu não estou aqui para ser grande ministra, não. Eu estou aqui para fazer aquilo que o Senhor designou, que é pregar a palavra, é ministrar a palavra do Senhor. E vidas que venham se converter, que vidas venham ser edificadas na rocha. Eu não estou preocupada com a linguagem, com a perfeição. Não, isso é muito bom, porque todos os dias nós temos que nos aperfeiçoar. Mas não é isso, não. Eu estou preocupada com os frutos que eu irei entregar ao Senhor. São as vidas, são as vidas. E às vezes você vai, eu vou no posto de gasolina, e às vezes, poxa, eu estou com o papel do evangelismo. Às vezes estou com aquele cartaz ali. Poxa, eu não posso entregar uma pessoa, eu não posso falar de Deus para alguém. Posso. Isso não vai perder, você não vai perder seu tempo, não. Você vai ganhar uma vida para o Senhor. Você vai fazer um trabalho de base, que mesmo que aquela pessoa não se converta naquele dia, mas ela já foi ali ministrada. E o Senhor, Ele vai todos os dias alcançar aquela vida. E vai usar pessoas e mais pessoas. Então, vocês precisam fazer isso. E não pense que isso é pouco. Não, faça. Faça, porque às vezes aquilo que o inimigo às vezes coloca na sua mente,
desenvolva a obra do Senhor. Então, todos os dias, entenda uma coisa: Deus te chamou para um crescimento. Diga de novo comigo, diga assim: Deus me chamou para um crescimento. Deus não me chamou para me manter no mesmo lugar. Amém? Então entenda isso, não fique escolhendo, vendo, meu Deus, a forma que Deus ele vai falar comigo, a forma que eu vou fazer para chamar a atenção de Deus. Não faça de forma natural. E eu, nessa semana, por incrível que pareça, 3 pessoas me perguntaram a mesma coisa: pastora, como é que eu posso fazer para ministrar o coração do Senhor, para eu ser ministrada, para eu ser mais profunda em Deus? As 3 pessoas me perguntaram a mesma coisa, de forma diferente, mas com o mesmo sentido. Eu falei assim: só se lance diante dele, porque seria muito fácil eu chegar assim, não, você vai precisar falar assim, falar desse jeito, falar dessa forma. Não, você não pode usar esse linguajar, você tem que usar esse. Não, queridos. Às vezes, quando você se lança diante do Senhor, somente com o seu choro, Deus ele recebe a sua adoração. Verdade. Deus recebe o seu coração. Então, não sou eu que vou dar o diagnóstico. Não sou eu que vou, dar a receita de uma adoração perfeita. Não sou eu. Mas só que você tem que buscar subir em degrau em degrau, todos os dias. Hoje eu adorei 20 minutos. Amanhã eu posso adorar meia hora. E depois vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Vai buscando até você sentir prazer naquilo. Você tem que sentir prazer. É tão bom quando a gente se perde mesmo. Aí a gente tem um horário de meia hora e depois você ultrapassa aquele horário, está pegando o horário de outra pessoa. Vocês entendem o que eu estou falando? E é tão gostoso isso, você perceber que Deus tomou a atmosfera do seu quarto naquele momento que você está orando. E você simplesmente esqueceu que tem todos aqueles pedidos e você depois se derramou e adorou o Senhor. Amém? Agora eu vou falar a terceira característica de um cristão medíocre. Ele é um cristão fraco. Fraco. Romanos capítulo 14, versículo 1. O apóstolo Paulo vai falar, ele usa essa linguagem para falar conosco. Recebei o fraco na fé, mas não para discutir assuntos duvidosos. Eita glória! Recebei ao fraco na fé, mas não para discutir assuntos duvidosos. Amém? Pessoas que têm as suas debilidades, e aí você começa a encher aquela pessoa com coisas que ela nem está preparada para ouvir. Aí gera confusão na mente das pessoas de forma desnecessária. Você acaba afastando essa pessoa da presença de Deus. Olha aí o problema. E o Senhor, você, aliás, vai prestar conta daquela vida. Pois é. Porque você colocou coisas que não cabia na mente dela naquela hora. Cada um tem o seu processo. E nós temos que entender, os crentes mais experientes temos que entender que cada um tem o seu processo. E aí você vê pessoas às vezes escrevendo coisas para um novo convertido, escrevendo coisas para pessoas levando um entendimento diferente, levando dúvida no coração da pessoa. E aí sabe que como Deus ele olha para aquela pessoa e você vê isso uma malícia, porque é que nem você pegar uma criança e levar para um baile funk. Você pegar uma criança e levar para um bar, levar uma criança para fazer coisas erradas.
Entenda, queridos, que cada pessoa que tem um nível, cada pessoa que tem um nível espiritual, tem o seu tempo de crescimento. E às vezes a gente tem que ter maturidade, às vezes não, nós temos que ter maturidade em cuidar dessa pessoa conforme a Bíblia manda. Então, como nós lemos aí, Romanos capítulo 14, versículo 1. Então, a primeira marca de um crente fraco: consciência fácil de ser contaminada. Ela já leu uma palavra forte hoje, mas ela ainda se deixa levar por alguém que não está no nível espiritual bom, que não está na sua condição perfeita. E aí fala uma coisa, pronto, foi mesmo, fulano, misericórdia. E aí pronto, acaba que gera afastamento. Afasta aquela pessoa do convívio, do seu convívio, do momento mais precioso da sua vida. Então, essas pessoas que são fracas, elas são com a consciência fácil de ser contaminada. Então, cuidado. Cuidado com quem você conversa. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com aquelas pessoas que têm levado algumas coisas nos seus ouvidos. Então, prepare seu coração. Prepare um ambiente no seu coração. Até isso, você pode pedir ao Senhor: Senhor, blinde o meu coração. Senhor, blinda o meu coração, para que tudo que vem no meu ouvido venha sair. Tudo que vem no meu coração saia. Porque eu só quero aquilo que é puro. Eu só quero aquilo que me santifica. Eu só quero aquilo que me leva para os pés do Senhor. Eu não quero nada que me afaste da tua presença. Então, queridos, não seja fácil para ouvir pessoas que não estão na mesma dimensão. Qualquer dúvida, chama alguém mais experiente. Chama uma mulher e um homem de Deus para você falar. Às vezes tem pessoas que sabem que vai ouvir um conselho errado e acha que é certo. Ouve porque sabe que é errado, mas ouve. E aí aplica na sua vida como se fosse certo, porque foi alguém que falou que ela acha que é espiritual. Então cuidado com isso. Não tenha a mente fraca. A segunda marca de um cristão fraco: escandaliza com qualquer coisa. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8. Eu vou ler o versículo 7, que foi da primeira marca: consciência fácil de ser contaminada. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 7. Diz assim: mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 10. Quem pode? Porque se alguém pedir a ti, que é capaz de saber, a mesa em tempo de ídolo, não será consciência porque é fraco, induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos. Não. É aquilo que você vê, sabe que não é de Deus, sabe que não é para sacrifício do Senhor, não vai te edificar, e você come. E a terceira marca de um crente fraco: se escandaliza facilmente. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 9. Mas vejo que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Sim. Um dos motivos que o Senhor, Ele traz essa palavra
e relaciona com a palavra lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 ao verso 25, que fala da parte da ceia, onde o Senhor ele manda que a gente venha sondar os nossos corações. Eu vou ler aqui, ou alguém aí. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 ao 25. Essa já é a penúltima referência. Já vamos estar finalizando. E aí, gente? Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, 23, 25. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Amém. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, que essa ceia, nós temos que, o nosso olhar tem que estar no passado. O nosso olhar tem que estar no passado. Mas o passado de Cristo é aquele momento onde Ele se entregou por nós. E às vezes a gente faz de forma errônea. A gente chega de qualquer jeito, a gente ceia de qualquer jeito, e a gente não faz memória. O Senhor diz assim, ó: lembre daquilo que eu fiz no passado. Lembra daquele sacrifício que eu fiz. Porque todas as vezes que nós lembrarmos do sacrifício de Jesus, vai ser muito mais difícil nós pecarmos. Amém, queridos? Amém. Vai ser muito mais difícil a gente lembrar que nós podemos fazer de qualquer jeito. Que a gente pode cear de qualquer jeito. Não, é uma responsabilidade de um corpo. Mas que nós venhamos ter cuidado e zelo todos os dias. Porque quando nós estamos ceando, nós temos que lembrar daquele sacrifício. Por isso que o Senhor diz: fazei em memória de mim. Lembre do meu sacrifício, para que você não venha cair nos seus erros todos os dias, para que você não venha pecar todos os dias. Todas as vezes que nós lembramos aquele sacrifício, queridos, nós vamos entender que o amor do Senhor vai nos levar a uma vida de retidão. Aquele sacrifício nos leva a nos sacrificar também. Que aquele sacrifício doloroso leva a gente a entender que eu não posso mais viver como um menino, que eu não posso mais ser um crente fraco, que eu não posso mais ser um crente medíocre. Eu tenho que crescer, porque o Senhor, Ele pagou o alto preço naquela cruz, para que eu venha desenvolver a minha vida cristã. Aleluia.